Boa noite, amados. Nós queremos fazer uma reflexão essa noite, baseado nos momentos difíceis em que nós atravessamos, a sociedade está atravessando, o mundo está atravessando, porque vemos a situação piorando dia a dia. Nós vemos violência, nós estamos vendo a impunidade presente, a insegurança nas ruas, nós vemos crescendo doutrinas e teologias e filosofias bastante maléficas para nós cristãos. Nós vemos apologia da promiscuidade permanente. Enfim, nós estamos vendo uma inversão dos valores judaico-cristãos do mundo. Não é só no Brasil, nós estamos vendo isso no mundo todo. Mas dentro desse processo doentio, nesse processo diabólico, nesse processo de crise espiritual em que o país vive, uma coisa me chamou a atenção essa semana. Me chamou a atenção um vídeo que foi mandado por algum irmão, que mostrava um edital feito por um juiz da Bahia, um juiz baiano, da Justiça Baiana, abrindo inscrições para um estágio para acadêmicos de direito na sua vara, mas exclusivamente só poderia participar desse concurso, dessas vagas, quem se declarasse LGBT+. E ficando proibido, num dos itens, é proibido a participação de heterossexuais. Causa espanto isso para nós? Sem dúvida, é de espantar o que a gente vê. Alguns vão dizer, é o final dos tempos? Talvez seja, talvez não. Por que eu digo isso? Porque as Escrituras Sagradas nos mostram que tudo isso que está acontecendo não é novidade nenhuma na história do ser humano. As Escrituras Sagradas nos mostram isso, que nada disso é novidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, faz uma séria advertência sobre um contexto praticamente igual ao que nós vemos hoje. Por isso, as Escrituras são sempre atuais. Então, a realidade romana nos dias de Paulo era, quando ele escreve à igreja de Roma, não fugia disso. Homossexualismo, promiscuidade, prostituição, corrupção do governo, incesto, não é certo? Porque foram os piores ditadores e governantes que tivemos lá. Calígula, Nero, tudo dentro desse contexto. A sociedade estava apodrecida, podre. E lá tinha uma igreja cristã, e é essa igreja que Paulo escreve. Por isso eu quero compartilhar com os irmãos o que está nessa carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, e lerei dos capítulos 1, no Romanos, no capítulo 1, nos versos 18 até em diante. Peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção essa leitura. Diz assim o apóstolo Paulo: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com os homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição pelo seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa carta poderia ser lida hoje para qualquer lugar, qualquer momento. E aqui nós vemos alguns pontos que nós queremos chamar a atenção. Primeiro, fala aqui que a ira de Deus se revela sobre a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo está enfatizando? Está enfatizando que aqui se troca a verdade pela mentira, que a mentira prevalece sobre a verdade. É o que nós vemos falar hoje, tanto aí, se fala do fake news. O que é fake news? É uma mentira, nada mais do que uma notícia falsa, mentira. Então, muitos, nós já estamos vendo isso, estão falando em criar um ministério da verdade. Já foi criado agora, esses dias, a Secretaria da Verdade dentro do Ministério da Justiça. Mas quem vai dizer qual é a verdade? Que é verdade? Qual é a verdade? A verdade é dos injustos? A verdade dos ímpios? A verdade que a pseudociência fala? A verdade da sociedade? A verdade da filosofia? Qual é a verdade que vai prevalecer? Talvez a verdade das filosofias que estão mudando a sociedade, que agradam, que são politicamente corretas. O que é verdade? Para nós, verdade é a palavra do Evangelho do nosso Senhor Jesus, é o próprio Jesus Cristo que é a verdade. Para nós cristãos, essa é a verdade. João, no seu Evangelho, capítulo 8, 32, coloca palavras de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo Evangelho de João, nós sabemos a declaração de Jesus quando diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade, artigo definido. É a única verdade. E para nós cristãos, essa é a verdade que tem que prevalecer. A verdade de Jesus Cristo e a verdade das Escrituras Sagradas, que foram validadas
do Antigo Testamento por Jesus Cristo e a validade do Novo Testamento. A validade dos evangelhos, essa é a verdade. A única maneira que o homem tem de se livrar dessas amarras satânicas, Satanás que domina o mundo, é através da verdade bíblica, ou seja, a verdade do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo está dominado pelo mal e oferece todo o encanto, todas as delícias que a mentira propõe. Isso não é novidade. Satanás ofereceu isso para Jesus Cristo na tentação do deserto. A palavra de Deus nos diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Todos os reinos, todos os reinos, todos, ele está falando aqui, todos os reinos. Satanás tem influência em todos os governos. Se todos os governos, isso quer dizer o quê? Que todas as nações governadas por homens têm alguma influência satânica dentro disso. E Satanás utiliza esses governos, essas pessoas, para confundir e criar confusão no meio. Ora, esta é a grande tentação do homem. Ter o quê? Domínio das coisas, poder, riqueza, usufruir dessas delícias que o mundo oferece na sua totalidade. O hedonismo está predominando nos nossos dias. Culto à beleza, ao corpo, a importância do homem acima de tudo e de todos. Esta é a grande tentação que o diabo utiliza para enganar. O que vale é viver bem. O ser humano acaba se tornando mais importante do que o próprio Deus. E essa é a grande mentira de todos os tempos. O texto também nos fala que ninguém pode negar a existência do Deus verdadeiro, que o texto está dizendo. O orgulho, a vaidade, a necessidade de poder faz o homem negar a existência de Deus. Como não é possível, porque ele sabe da existência de Deus, ele está impregnado também é uma criatura de Deus, eles começam a inventar deuses substitutos, elaboram teorias científicas que mudem a própria verdade bíblica, não glorificam ao Deus verdadeiro. Mas como todos detêm esse sopro de vida dado pelo próprio Deus, esses homens procuram suprir essa necessidade de Deus através de alguns artifícios sutis. Eles mudam a glória de Deus. Paulo está falando isso. Paulo exorta que nós devemos glorificar a Deus. Nós cristãos é que temos que glorificar a Deus, porque o mundo não vai glorificar a Deus. E como que nós fazemos isso? Como que nós cristãos devemos glorificar a Deus? Glorificar com louvores? Glorificar vindo ao templo? Como que nós glorificamos a Deus? Glorificamos a Deus com o nosso testemunho sendo diferente dos outros, sendo o contraponto, sendo o camal da contramão de toda essa história mundana que o mundo tem. É assim que nós glorificamos a Deus. Por exemplo, quando nós olhamos os astros dos céus, uma estrela, ou um planeta, a lua, nós vemos de longe. Nós temos uma visão tênue disso. Mas nós podemos usar um telescópio, não podemos? E com uma luneta, um telescópio, nós vamos ver a grandiosidade desse astro. Nós podemos ver muito maior, muito melhor o que é de fato esse astro. O crente verdadeiro tem que ser o telescópio do mundo. Ele tem que mostrar isso. Ele tem que mostrar a grandeza de Jesus Cristo. Tem que ser o telescópio para a humanidade.
porque através da vida do crente é que nós mostraremos então a glória e a beleza da santidade de quem nós servimos. Paulo exorta aqui que os homens não reconhecem o próprio Deus, que se revela através da sua própria criação. E eles são, então, o texto está dizendo que esses homens são indesculpáveis. São indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incultando-se por sábios, tornaram-se loucos. Culto ao próprio corpo, adoram criaturas em lugar do Criador. Esta característica surgiu lá no pecado original, com o pecador original, porque o homem quis ser igual a Deus. A primeira palavra ouvida profética feita por Satanás, qual foi? Sereis igual a Deus. E quando acontece isso, perde-se o senso do eterno. Primeiramente, nós sobrelevamos o homem e, em seguida, menosprezamos a distância que separa o pecador de Deus. Também recebi, essa semana, um vídeo em que um jovem faz uma pesquisa muito interessante nas ruas de São Paulo. E a abordagem é feita para pessoas com um nível razoável, mas pergunta assim: você aceita assinar um abaixo-assinado para que se faça uma lei proibindo a comercialização dos ovos das aves silvestres? E as pessoas assinam. Sim, é preservar a vida, a natureza, ecologicamente, vamos fazer, todos assinam. Logo em seguida, a mesma pessoa que assina isso, ele é confrontado com uma segunda pesquisa. Ele vira a página e diz: você não gostaria de assinar essa outra petição também? Essa petição é contra as medidas que o governo tem tomado a favor do aborto. Ninguém assinou. Ninguém assinou dos entrevistados. Alguns chegaram a declarar que a vida animal é mais importante que a vida humana. Ora, colocar animais acima do homem é simplesmente ignorar que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. São seres racionais, detêm um nível cultural razoável, mas são pessoas que se tornaram loucas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Esse é o retrato da nossa sociedade. Nulos em seu próprio entendimento. Essa é a cultura que nós enfrentamos hoje. Essa é a cultura que os nossos jovens e moços enfrentam nas universidades. Por isso, nós temos que inculcar como igreja, como cristãos, como pais, as verdades bíblicas nas mentes e corações, para que eles não possam ser contaminados quando eles forem mundo afora. Não há outra maneira. Nós temos que prepará-los de tal maneira como Daniel foi preparado. Daniel foi preparado pelos seus pais. Isso nós vemos na história de Daniel. Nabucodonosor, quando fazia suas invasões, tinha por política de tirar os povos da sua cultura e inseri-los na cultura babilônica, confundindo essa cultura, contaminando aquilo que eles acreditavam. Mas os jovens que foram, Daniel e os jovens, não se contaminaram. Por que Daniel não se contaminou? Não se contaminou porque estava com raízes fortes. Ele tinha uma base muito forte. Ele estava bem preparado para enfrentar essas dificuldades. Hoje, os nossos jovens estão indo para a Babilônia. Os nossos jovens estão saindo das igrejas e indo para a Babilônia. O que é a Babilônia? A Babilônia é o mundo que está aí, que ele vai ser sujeito a essas filosofias infernais que estão sendo pregadas aí. E tentam mudar, e tentam atrapalhar, e tentam tirar
dentro do caminho correto. Por isso, a importância, pais e mães, de trazerem suas crianças desde a mais tenra idade à igreja, prepará-los, estudar a Bíblia em casa, prepará-los para que eles possam ter um conhecimento bíblico e doutrinário firme, que não possa ser abalado depois, e ele não será então contaminado. Esses jovens que foram para a Babilônia foram submetidos a um treinamento bastante difícil. Quando nós lemos lá, nós vemos que eles foram submetidos a toda a cultura, a toda a tradição, tudo que eles podiam ser mudados, eles mudaram, tentavam mudar, mas não conseguiram. Os nossos jovens estão sendo massacrados pela mesma cultura. Vimos essas duas situações. Mas como que Deus trata com esses homens que Deus julga indesculpável? Porque Deus já se manifestou a sua criação, Deus se manifesta na natureza, Deus se manifesta na criação, e as pessoas não querem enxergar Deus. Nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus, nada escapa do controle de Deus. Deus, em sua santidade, abandona tais pessoas, essas pessoas, à própria sorte. Permitem que se afundem cada vez mais nos seus próprios pecados, é isso que está falando o texto. Aqueles que desistem de Deus em troca de ídolos descobrirão muito tardiamente que Deus os tinha entregado a toda sorte de pecados. Permitem que desonrem o seu próprio corpo. Por quê? Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. É isso que o texto está nos dizendo. Vejam lá no verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Tais homens servem a tudo que provém do homem, mas não servem nada daquilo que provém de Deus. Colocam a razão humana acima da verdade bíblica. Conseguem colocar qualquer coisa no lugar de Deus e da sua santa palavra. Servem ao próprio homem. E daí a necessidade humana de líderes carismáticos para seguirem. São pequenos deuses criados pelos homens. E esses pequenos deuses criados pelo homem dispensa o Deus verdadeiro. O bem-estar do homem é mais importante. Então eles criam o Deus da prosperidade, o Deus que serve aos anseios do homem, o Deus que permite, o Deus permissivo, o Deus amoroso, o Deus bondoso, o Deus que misericordioso, o Deus que agrada a todos, que atende todas as petições, que atende às nossas necessidades. Esse é o Deus criado pelo homem. O nosso Deus misericordioso e bondoso, que de fato é, temos que entender que Ele é amor, mas também é justo, é santo, e a sua justiça não se separa do seu amor. Deus jamais aplica o amor sem aplicar a justiça junto. Faz parte, é inerente à própria essência divina. A busca dessa igualdade com Deus gera a necessidade de se criar um mundo à afeição humana, que negue a palavra de Deus e apoie todos os caminhos largos e cômodos da vida. Jesus nunca prometeu sinecura para ninguém. Jesus nunca prometeu benesses para ninguém. A única promessa que Cristo faz é a cruz. Jesus prometeu a cruz, não prometeu benesses. Por isso, esses homens, Deus entrega a uma disposição reprovável. Verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade.
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esses, sabem quem são? São os réprobos, são os reprovados, os predestinados para a perdição. Se os homens não amam a Deus, não tem como amar o próximo. Sem amar a Deus, não há como amar o próximo. A impiedade e a injustiça andam juntos. Como o amor de Deus e a justiça também andam juntos. Só os que não só praticam tais coisas, esses são os réprobos. Não só praticam tais coisas, diz a palavra de Deus, mas acima de tudo, aprovam aqueles que agem desta forma. Podemos então, como igreja, concordar com esses erros? Vamos ficar em silêncio? Devemos ser sempre politicamente corretos? Os tempos em que nós vivemos são tempos difíceis, mas não é novidade. Quando vemos a história da humanidade, a história da igreja, nós vemos que tudo isso já ocorreu. Paulo está escrevendo aqui no 1º século, para uma igreja em Roma, que atravessava esses problemas. Paulo conhecia bem o conceito da depravação e imoralidade reinante na época. Mas também Paulo reconhecia o bom testemunho desta igreja, mesmo diante das dificuldades que ele enfrentava. A cegueira espiritual e moral se evidencia no mundo de hoje. Mas Paulo, naquela época também, elogiava essa igreja. Vejam lá, Romanos 1:8, diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eles davam um bom testemunho. Apesar de toda a dificuldade, eles estavam proclamando a verdade cristã. A cegueira moral e espiritual continua e se evidencia nos dias de hoje. Portanto, como a igreja primitiva, essa primeira igreja lá em Roma, nós também devemos, no nosso contexto atual, seguir testemunhando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo criticados pela sociedade, que eu seremos, mesmo sendo acusados pelos pseudos intelectuais, pela cultura reinante, nós temos que reprovar tudo o que ferir as Escrituras Sagradas. Não adianta apenas afirmar, e nós afirmamos aqui, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todos que fizeram profissão de fé juraram isso diante de Deus, que a Bíblia seria a única regra de fé e prática. Nós devemos continuar, devemos confirmar essa prática. O próprio Paulo fala no capítulo 2, verso 13 de Romanos: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ouvir a palavra de Deus não resolve nada. Precisa praticá-la, precisa seguir a palavra de Deus, precisa obedecer a palavra de Deus. É assim que se dá o testemunho. Nós vamos pagar o preço por isso? Certeza. Mas por mais alto que seja esse preço, por mais difícil que seja, quer tudo isso diante do preço que Jesus pagou por nossas vidas? Nada. Isso é nada. O crente não pode se envergonhar do Evangelho. Capítulo 1, versos 16 e 17 do próprio Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego,
visto que a justiça de Deus se revela do Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. Ora, se nós temos isso como o princípio da reforma, saiu daqui, que o justo vive pela fé, nós não podemos negar, e muito menos nos envergonhar do Evangelho. A igreja tem que se dedicar à pregação das boas novas. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, nem do conteúdo doutrinário que o Evangelho traz. Porque não existe Evangelho sem a proclamação do dom divino de justiça pela fé em Cristo Jesus. Não existe. E acima de tudo, meus irmãos, concluindo, não basta apenas não se envergonhar de pregar o Evangelho. O mais difícil que nós temos que cuidar como cristãos é não envergonhar o Evangelho. Que a nossa vida não envergonhe o Evangelho. Como tem acontecido, como nós temos visto, pessoas que se dizem evangélicas, se dizem crentes, e envergonham o nome do Evangelho, pelo mau testemunho dado. E essas pessoas estão condenadas diante de Deus. Nós cristãos, aqueles verdadeiros crentes, têm que se orgulhar de defender o Evangelho de Jesus Cristo. Não é fácil. Num mundo conturbado como nós vivemos, dar esse testemunho não será fácil. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a igreja, que nos proteja a igreja verdadeira. Amém? Louvemos o nosso Deus com o hino 209.